Estou gravando esse vídeo no início de fevereiro de 2025. Eu vou fazer uma referência aos 40 anos da retomada da dengue no nosso país. Esse vídeo poderia ser feito todos os anos, destacando os principais erros que se comete, né, em âmbito municipal, estadual, nacional e até mesmo em âmbito mundial, no combate a essa arbovirose. E aí não é só a dengue, mas dengue, zika, chikungunya e outras arboviroses, né, que são aquelas viroses transmitidas pelo vetor mosquito, no caso aqui o Aedes aegypti. Então, o principal, eu vou destacar 7 erros principais, como se fosse uma brincadeira do jogo dos 7 erros. Eu queria que você comentasse depois se algum desses erros realmente está sendo uma novidade para você, ou se todos os erros que eu vou pontuar e sinalizar, se você já tinha conhecimento disso, se já tinha também uma visão crítica acerca disso. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ, sou um crítico da saúde pública nas coisas que eu fico sempre muito atento e tentando sempre fazer uma releitura daquilo que principalmente não está dando certo. Então, quando você fala, o primeiro ponto, o primeiro erro, é que o tempo todo que se discute sobre dengue é a saúde que é convidada. É o ministro da Saúde, é o secretário municipal de saúde, o estadual de saúde. São sempre reuniões que envolvem basicamente médicos, né, ou pessoas ligadas à área da saúde. Quando, na verdade, se você não envolver outras secretarias barra ministérios, você não vai resolver o problema. Enquanto o assunto dengue ficar restrito à saúde, é complicado. Tem que envolver a educação para ensinar as crianças a combater o vetor, já que 70% a 80% dos vetores estão na casa das pessoas. Então tem que dar mais educação, orientação, formação, não só para a questão do combate ao vetor, mas também detecção da dengue e de agravos da dengue. Fornecimento de água teria que ser regular, teria que ter uma política de reciclagem mais interessante, né? No Brasil é um exemplo mundial em reciclar latinha de alumínio. Já plástico ou garrafa PET só recicla 40%, enquanto as latinhas, quase 100% das latinhas são recicladas. Então, se você não recolhe lixo de forma regular, não fornece água de forma regular, não trata esgoto como deveria, e as valas estão abertas e as ruas enchentes, né, por causa de obstrução dos bueiros, você vai ter sempre dengue, né? E, de novo, é como se a gente estivesse discutindo um aumento de balas perdidas numa cidade e o tempo todo as autoridades, a mídia cobrando. E aí, saúde, o que você vai fazer para diminuir a letalidade da bala perdida? Desculpa, a saúde tem que atuar para tratar a consequência, mas a causa da bala perdida, que é a violência, o crescimento urbano desordenado, a não punição como deveria desses criminosos, você vai ficar o tempo todo, né, enxugando o gelo. Isso aí não se combate o vetor como deveria. O segundo problema, o segundo erro, é o repelente, a tributação do repelente no Brasil. O Brasil ele é encarado pela Anvisa como cosmético, e aí a taxa é em torno de 60%, ou seja, de cada R$ 100 que você gasta numa farmácia para comprar um repelente, R$ 60 é tributação. E não só a tributação é alta, como o repelente não está nessa cesta básica de combate, né? Então, quando você detecta um paciente com dengue, seria legal que ele saísse lá com os medicamentos corretos e também com repelente, porque se ele está com o vírus naquele momento e uma fêmea que não teve contato com o vírus se nutrir do sangue desse paciente, esse mosquito vai levar o vetor, o vírus, para outras pessoas. Então, esse paciente que está enfermo deveria usar repelente, assim como os contactantes nessa casa. Porque se um mosquito contaminado fez esse doente, tem potencial para ter outros mosquitos contaminados nesse mesmo ambiente, nessa mesma vizinhança. E, de preferência, repelentes à base de icaridina.
O outro erro, o terceiro erro, é uma ausência de combate mais efetivo ao vetor de uma forma georreferenciada. O que é isso? Pô, se eu detectei numa determinada rua de uma cidade ou de um bairro um número aumentado de casos de dengue, eu tenho que voltar a minha atenção para combater o vetor nessa região, porque se tem muitos casos, é porque tem que ter ou deve ter o mosquito, senão eu não teria casos assim. Então, não existe esse combate mais georreferenciado. Por exemplo, as pessoas ficam querendo o tal do fumacê, e o fumacê está longe de ser efetivo. Eu até sou favorável a você, aquelas bombas, né, que eles chamam de bazuca, para a aplicação do inseticida na casa das pessoas, aí eu acho que tem a ver, porque o mosquito ele costuma ser intradomiciliar. Então, esse fumacê passando ao longo do dia numa cidade ao céu aberto, pouco resultado vai dar no combate a esse vetor. Outro fator que eu vejo que seria o responsável pelo aumento da letalidade da dengue, ou seja, do agravo da dengue, é que as pessoas não são orientadas para detectar, observar os sinais de agravo. Geralmente as pessoas ficam se pegando no momento da dengue, a presença ou a ausência de febre como um parâmetro de gravidade, e não é. Frequentemente, dengue, quando agrava lá para o quinto, sexto dia de doença, quando você já não tem mais febre. E é nesse momento que a população relaxa e eu me preocupo, porque se você está lá para o quarto, quinto dia de dengue e você começa a ter dor abdominal mais forte, vômitos, sangramento e queda da pressão arterial, meu caro, isso é dengue grave. Volte ao atendimento médico, mesmo que você tenha ido, fui para o médico hoje de manhã, piorei a dor abdominal agora de tarde, tive lá de manhã, estava com uma pontinha de febre, agora eu estou sem febre, não vou voltar. Ele vai manter a mesma medicação. Então, gente, a princípio dengue grave se o cidadão tiver dor abdominal intensa, vômitos, sangramento, no caso da mulher, um fluxo menstrual aumentado, ou sangramento gengival, sangramento nasal. E o outro ponto é a queda da pressão arterial. Então, se isso acontecer, volte para o atendimento médico. Porque dengue tem essa característica, pode agravar muito rápido, mas quando você hidrata de uma forma mais agressiva nessa fase crítica, o paciente sai mais fácil desse quadro crítico. O outro erro é o uso do antitérmico. O que mais se prescreve é o que deveria ser proscrito. O que se prescreve deveria ser proscrito, deveria ser proibido. É o uso do paracetamol, que não tem uma ação antitérmica tão boa assim, nem analgésica, principalmente em pacientes com dengue, e esse paciente acaba tendo que repetir essa medicação e você acaba correndo o risco de aumentar a lesão hepática. O vírus da dengue, ele é um flavivírus, da mesma laia, da mesma turminha do vírus da hepatite C, e a atração pelo fígado esse vírus tem. Então, o paciente tem hepatite pelo vírus da dengue com uma frequência de quase 100% dos casos. Então, fique atento. E a segunda causa de morte no paciente com dengue é a falência hepática. Aí você, para piorar mais ainda, vai fazer o antitérmico chamado paracetamol, que é o antitérmico que mais agride fígado. Inclusive, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a causa principal de falência aguda do fígado é o uso abusivo desse medicamento. A outro ponto que é errado, e aí seria algo de uma ação da saúde pública, é colocar nas unidades de atendimento de dengue, nas UPAs, por exemplo, colocar ultrassom para avaliar acúmulo de líquido no tórax, o ascite, que seria acúmulo de líquido na cavidade abdominal, ou até mesmo o aumento, a espessura da parede da vesícula, que são sinais que quando você vê no ultrassom, que é um exame não invasivo, tem aparelhos que custam 12, 13, 15 mil reais, isso cá entre nós não é nada no âmbito da saúde pública. Para você ter um ultrassom, não precisaria ter um profissional altamente capacitado, ele pode ser treinado para detectar esse tipo de problema, que quando tem acúmulo de água, de líquido, né, na pleura ou no abdômen, ou o espessamento da vesícula, isso tende a ser dengue grave, e esse paciente deveria ficar mais tempo em observação, não daria alta para ele. É o sexto erro. E o sétimo erro é que
nesse rol de medicamentos que a gente faz, que a gente vai até hidratar, geralmente usa o antitérmico errado, acabei de falar, mas o que eu sinto falta é que não existe o antiviral. Tem um trabalho feito pela minha equipe, pelo meu time da UFRJ, o professor Davis Ferreira, a gente fez juntos esse trabalho. Nós testamos em laboratório, em cultivo celular, o vírus da dengue e observou-se que nitazoxanida teria uma ação antiviral. Ivermectina tem ação antiviral? Tem também, mas você vê que as pessoas não prescrevem. E outra coisa, não adianta iniciar esses medicamentos lá para o quinto, sexto dia, quando o paciente já agravou e o vírus já replicou o que tinha que replicar. Como eu uso o antiviral como uma medicação para diminuir a replicação do vírus e diminuir a carga desse agente infeccioso, tem que fazer o quanto antes, logo nas primeiras 24, 48 horas. E isso não faz, ninguém faz. Porque não tem estudos, mas tem evidências clínicas para isso. Tem estudos de laboratório que mostram que tem ação. Tem evidências clínicas que apontam que esses medicamentos funcionam bem. Mas como não interessa para a indústria fazer uma pesquisa para realmente elucidar essa dúvida, porque são medicamentos sem patente, isso deveria ser feito, conduzido pelo governo, com apoio de governo, né? Para a indústria não interessa, então ninguém faz. Então, e outra coisa, né? Por exemplo, eu não sei se é dengue, zika, chikungunya, esses medicamentos funcionam para todas essas arboviroses. Um paciente com chikungunya, por exemplo, quando você não faz uma medicação imediata, ele tem o risco aí 5 a 10% de ter erosão das cartilagens, erosão das juntas, portanto, vai ter dor. E aí, meu caro, para a indústria farmacêutica, mais vale um paciente crônico do que 10 pacientes agudos. Então, ninguém vai tentar tirar você desse sufoco maior. Você ter sequela é vantagem para quem quer, para quem ganha dinheiro com doença. Não é o meu caso, eu ganho dinheiro promovendo saúde. E não esqueça de colocar em prática os elos da medicina, do estilo de vida. Eu vou deixar nesse vídeo o link com acesso para você comprar o livro do João Migovski. Não só comprar, mas colocar em prática, já que não adianta você comprar um livro, ler e não seguir à risca aquelas orientações que vão ajudar você a ficar menos doente. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, de 0 a 10 qual é a minha nota, e se inscreva no canal, são informações como essa, que reduzem muita dor, sequelas e mortes. Um abraço e até breve.